Justin Bieber, J. Cole, Latino. Sorry. É a primeira vez que nós estamos vindo aqui. Primeira coisa, gostaria de agradecer aí aos líderes pelo convite, né? Nós conhecemos muita gente, estamos sempre junto de muita gente aqui do grupo, temos um carinho especial e como é a primeira vez que vim aqui, eu não conhecia direito, né? Então quando eu estava descendo a rua, a Renata falou, pega a esquerda, quando eu vi eu já estava na José Paulino, né? Ela já queria fazer compra. Eu adoro o José Paulino, lógico. Legal, pessoal. Hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história, vamos falar algumas coisas que nós estamos fazendo dentro do nosso grupo. É claro que tudo que eu falar aqui, se vocês gostarem de alguma coisa, sempre alinha com a linha ascendente, tá? Porque todo tipo de estratégia dá certo, mas a gente precisa ter foco. Então, se vocês verem alguma coisa que vocês querem aplicar, sempre fala com a linha ascendente para ver se esse é o caminho de trabalho de vocês, tá bom? Certo? Eu comecei, antes de falar da nossa história, antes de falar do que a gente está falando, eu acho importante a gente... Será que todo mundo sabe o negócio que tem na mão? Será que todo mundo sabe, né, esse projeto que está entrando? Quem aqui que é novo, né, que está recente no negócio? Só para eu ter uma ideia. Quem são os novos aqui? Legal. Maravilha. Você não é novo não, que eu já tive um monte de vezes. Então, tem duas formas, né, que nós podemos fazer. Podemos procurar emprego e nós podemos empreender também. E tem muito o que o Godavi falou, né? Ele já fez algumas experiências, nós também, mas para a gente comparar esse negócio se é bom ou não, a gente precisa comparar com o que nós temos hoje. Primeiro, o Brasil é um bom país para empreender? Sim, sim. É ótimo, né? Até porque o Godavi mostrou ali os números que a gente tem para crescer ainda, é muito grande, né? Tem muita coisa, a gente só está engatinhando nesse negócio. Mas eu peguei alguns números também do Sebrae, que o Sebrae apoia os pequenos e microempresários. Então tem números impressionantes. Um deles, que por ano no Brasil abrem 500 mil novas empresas. Então olha como o povo brasileiro gosta de ter um negócio próprio, gosta de empreender. 48% dos empregos gerados vêm das microempresas. E o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de empreendedorismo, né? Então, nesse item nós somos o número 1, né? Tem desafios? O Davi falou um pouco aqui. 2 a cada 10 empresas fecham em menos de 2 anos. E o mais assustador, que 6 a cada 10 fecham antes de completarem os primeiros 5 anos de vida, né? Então, imagina, eu vou abrir uma empresa, você começa a pesquisar, você fala 60% de chance de eu fechar a empresa, né? E o que a gente fala aqui no Brasil é um bom lugar para ter emprego, né? Porque realmente para ter um negócio próprio aqui é muito difícil, tem muitos desafios, né? Carga tributária, enfim, tem várias razões que dificultam um pouquinho. E o emprego aqui é muito bom, né? Então tem a segurança, benefício, férias remunerada, carga horária definida, né, que para algumas pessoas isso é bom, salário garantido e carreira. Então, quando o empresário começa dia 1º, já entra devendo aluguel, devendo, né, salário de funcionário, e no emprego não. Quando você começa o mês, você já sabe que você vai receber, né, o seu salário no dia 5, no dia 15, enfim. E tem alguns desafios, né? Da mesma forma que tem a parte boa da carga horária definida, tem a falta de liberdade também. Porque você tem que trabalhar do jeito que a empresa estipulou. Tem chefe. Todo mundo aqui gosta do chefe ou não? Não. A gente reclama do chefe, né? Não poder desenvolver o trabalho da sua maneira, ter que se capacitar pelo que a empresa precisa, né? Então, dificilmente vai desenvolver você como pessoa, né? Você não vai ser desenvolvido
para você melhorar o seu relacionamento. Vai desenvolver o quê? Você precisa aprender a gerenciar melhor o que você faz hoje. Não é assim? E a falta de oportunidade também. Chega uma hora que, se você tentar pegar o lugar do seu chefe, é bem provável que você perca o emprego, né? Então, tem um limite para chegar, na verdade. Legal. Então, o que escolher? Empreender com a Amway ou o plano A? E o plano A eu coloquei, né? Empreendimento ou emprego. Então, perto desses números, falando um pouquinho de empreender com o plano A, ter um emprego ou empreender com a Amway? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, porque as pessoas, elas tentam comparar o que é melhor, né? E aqui não precisa escolher, né? Aqui você pode fazer os dois. E esse é o melhor. O que o Goldavi estava falando, imagina, por mês ganhar R$2.000 a mais, o que você não faz com mais R$2.000 por mês? E eu digo mais, com R$500 por mês, a mais do que a gente já ganha, já é um bom dinheiro para investir, para aplicar, ou para curtir as coisas, né? Tem alguns luxos que a gente gosta também de ter. Então, a Amway é um plano B, pelo menos inicialmente. Começa como um complemento de renda, né? Começa com algo a mais que você queira para a sua vida. E a gente não consegue isso em nenhum outro lugar, sem nenhum tipo de vínculo, né? Nenhum tipo de obrigação. E aí tem a parte negativa também, né? Se você entrar e não quiser fazer nada, você pode também, né? Mas aqui é justo. Se você não fizer nada, você não ganha nada. Se você fizer muito, você ganha muito. Certo? Mudou um pouquinho, mas tudo bem. Dentro desse negócio tem um padrão de 8 passos, né? Que para chegar ao sucesso são 8 passos. Se você seguir, você vai chegar ao sucesso. Aqui eu peguei as 2 primeiras partes, né? E o passo número 1 começa com o sonho, não é? E como a mulher é muito sonhadora, ela vai falar um pouquinho dessa parte. Então, na verdade, todo mundo começa sonhando, né? Como o Davi fechou a apresentação dele, um homem que não tem sonho, que não sonha, na verdade não consegue sair da cama, né? Porque sem sonho nós não levantamos da cama. O nosso dia a dia é muito difícil. Então nós temos que ter um sonho claro, um sonho factível para a gente correr atrás disso, né? Então nós sempre tivemos muitos sonhos. Depois mais pra frente a gente vai contar um pouco mais da nossa história, né? Mas pro ano passado nosso grande sonho era passar mais tempo com os nossos filhos. Nós temos 2 filhos pequenos, o mais velho tem 4 anos e a Heloísa vai fazer 2 anos agora. E eu sempre trabalhei também, o Léo sempre trabalhou, eu sempre fui funcionária de empresa. E os nossos filhos passavam cerca de 10 horas por dia na escola. Então isso era algo que realmente me matava, porque vê-los assim, saindo super cedo de casa, voltando tarde, e eles já estavam cansados, não queriam brincar. Então isso eu sempre falava para ela, eu não quero mais isso, né? Quando eu estava grávida da Elo, da pequenininha, eu tinha lá minhas férias, minha licença maternidade e as férias. E aí o que aconteceu? Faltando 2 semanas para acabar minha licença maternidade, meu chefe mandou por e-mail para mim falando que eu não ia tirar minhas férias, que eu tinha que voltar a trabalhar dali 2 semanas. Então a Elo fez 4 meses, 2 dias depois ela teve que começar na escola, porque não tinha ninguém para deixá-la, né? Então isso literalmente para mim foi, acho que o fim do mundo, né, Léo? Porque eu saía todo dia de casa chorando, porque eu tinha que deixar ela na escola tão pequenininha, era super miudinha, e aí a partir daquele dia realmente a gente falou, não, nós temos que fazer algo diferente. E aí, como nós já estávamos no negócio já fazia 1 ano, né, mais ou menos, o ano passado eu consegui sair da empresa, né, naquela questão da crise, né, porque sempre tem os 2 lados da crise. Então, eles fizeram um corte na empresa e nesse corte eu acabei saindo. Eu acredito que tenha sido a única pessoa que saí feliz daquele dia, porque eu dei graças a Deus que eles me mandaram embora, porque a partir daquele dia eu definitivamente poderia ficar com as crianças mais tempo. O mais legal foi que ela me ligou e ela falou, aconteceu, eu saí da empresa e tal, legal. Eu cheguei lá para pegar ela, achando que ela tá triste e tal, ela rindo. Eu falei, você tá rindo do quê, né? Acabou de perder o emprego. Ai, graças a Deus, não aguentava mais. Então, de fato, para mim foi a melhor coisa naquele momento, porque o nosso sonho estava ali começando, né? Então foi excelente. Hoje
Nós ficamos em casa de manhã com as crianças, né? O escritório do Léo também é em casa, então ele consegue também aproveitar as crianças. E eles vão para a escola na hora do almoço, ficam 4 horas, que é como eles são pequenos, ainda não precisam ter uma carga horária muito grande, então a gente consegue aproveitá-los, a gente vê-os crescerem, né? Então a gente acorda, a gente brinca, faz passeio, eles vão para a escola, quando eles vão para a escola eu começo meu trabalho. Hoje eu estou só com um negócio, né, da Amway, e nós temos uma empresa de eventos, mas basicamente eu faço um negócio e fico com eles bastante tempo, porque esse era um dos nossos grandes sonhos, né? E um outro grande sonho em 2015 era conhecer a Disney. Esse era o meu sonho, especificamente desde que eu tenho 15 anos. A Amway lançou lá a campanha de levar a Disney com a família ainda. Nós falamos, não, nós temos que fazer esse negócio de qualquer jeito, porque de fato era um sonho. E esse sonho se concretizou. Aqui foi numa convenção, foi em São Paulo, né, no ano retrasado, que tinha as fotos, você colocava só a carinha aqui, né? Então nós colocamos como meta, nossa meta para dezembro, e ali foi quando nós fomos, de fato, quando nós fomos reconhecidos para ir para a Disney, que essa foi a viagem do ano passado, que foi incrível. Nós vamos contar um pouquinho mais à frente, né? Mas foi a viagem dos sonhos mesmo. E melhor, né? Com todo mundo, porque foi a família toda. E aqui eu deixo vocês com o Léo, que vai falar um pouco mais sobre como é o nosso trabalho na rede. Então, começa pelo passo 1, que é o sonho, né? Depois vem o compromisso. Por que eu já trabalhei durante o dia? Eu vou sair do meu trabalho e vou falar com as pessoas, vou vir numa reunião, chega uma sexta-feira dessa, nós estamos todo mundo aqui reunidos, né? Por que eu vou fazer isso? Essa é a parte do sonho, né? E o compromisso. O que eu preciso fazer nesse negócio, né? Para quê? Para conseguir alcançar os sonhos. O principal desse negócio é o sistema de capacitação, né? O que nós promovemos muito? O livro, né? E uma das coisas que eu falo é que, assim, eu nunca gostei de ler, né? Eu e a Rê, a gente todo final de ano, quando a gente namorava, a gente fazia as metas, né? Eu adorava. Sentava lá e escrevia um monte de meta, um monte, né? E chegava em dezembro do final do ano, eu olhava as metas de novo, ou seja, não acompanhava nada, eu olhava e não cumpri nada. E a nossa meta era sempre ler um livro por ano, né? E quando a gente estava muito empolgado, a gente colocava 2, né? E a gente nunca cumpriu. E depois desse negócio, falaram que era importante ler, e hoje eu leio um livro por mês, né? Então, todo ano eu leio no mínimo 12 livros. E sempre me dá uma agonia, porque tem tanto livro para ler, como eu nunca li, então tem tanto livro que já está tudo na fila. Eu compro o livro, fico lá agoniado para ler. Por quê? Porque o livro ajuda a gente a mudar, ajuda a entender, né, como lidar com dinheiro, com sucesso. Tudo isso são coisas que a gente não está acostumado, né? A nossa vida prega o quê? Que a gente precisa trabalhar, precisa se matar a trabalhar, precisa pegar o dinheiro, financiar em não sei quantos anos, senão a gente nunca vai conquistar nada. E quando a gente começa a ler, a gente percebe que tem um mundo diferente, né? Então a gente começa a mudar a nossa forma de pensar para alcançar aquilo que a gente queira, né? E o sucesso não é simplesmente chegar diamante. Cada um tem algo dentro de nós que queremos, né? Ou ganhar uma renda extra, ou ter uma qualidade de vida melhor, ou passar mais tempo com a família, né? E os livros ajudam a gente a conseguir tudo isso. Outra coisa que nós promovemos muito forte, os seminários, né? No seminário a gente escuta a história das pessoas, a gente vê que tem dono de empresa fazendo esse negócio, a gente vê que tem gente que não sabia ler, que não sabia escrever, né? Tem gente que é deficiente visual, que hoje é diamante. Então, assim, a gente começa a escutar um pouquinho da história para ver que realmente esse negócio é para todo mundo, para ver que realmente a gente não precisa de uma formação, né? Igual o Davi falou, tem muitos empresários que não se formou na faculdade, né? E a gente percebe que realmente é possível a gente conseguir as coisas. Qualquer pessoa que tenha um sonho, que queira alguma coisa, vai conseguir desenvolver esse negócio, né?
Tem a convenção, que nós vamos falar um pouquinho mais da convenção, um evento aí que acontece 2 vezes por ano e o preço dele, perto do conteúdo que ele passa, né, a gente não precisa nem falar que é um custo muito baixo. Eu estava vendo que chegou agora o autor do Monge Executivo, né, que ele vai fazer um treinamento. E o treinamento que ele dá, parece que é R$1.000 um dia de palestra. Então, se você pegar o que a gente vai aprender, ou seja, tudo que a gente falar, vai ter gente que vai estar falando o que a gente precisa fazer nesse negócio realmente, né? E o valor realmente é muito baixo, mas vamos falar um pouquinho mais para frente. Os CDs têm tudo isso, né? Tem motivação, tem conteúdo e como a gente não pode estar numa convenção todo dia, num seminário todo dia, o CD tem isso. Então, a gente pode todo dia ficar com coisas positivas. Porque quando a gente está no trabalho, o que acontece? É a crise, né? Não, esse negócio está ruim. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, que eu chegava uma menina e falou, não aguento mais trabalhar nesse lugar, que eu não gosto, só falar coisa negativa, né? Eu falava, mas quanto tempo você trabalha aqui? 15 anos. Pô, mas 15 anos você está reclamando, né? Então, o dia inteiro a gente escutando coisas negativas, por isso que é importante um CD por dia. Ainda é pouco, né? A gente precisa de mais coisa boa, né, entrando na nossa cabeça, porque se a gente põe na TV, é só coisa ruim, né? Pois é, e outra coisa que a foto não ficou muito boa é a lozinha, que a gente promove muito na rede, porque a gente acredita muito na duplicação, muito em treinamento, que a gente está aqui para ensinar as pessoas a chegarem nos objetivos, enfim, delas, né? Então aqui tem um processinho que a gente aplica, né? Que a gente chama os básicos. Que o que é? Quando a pessoa entra nesse negócio, a gente precisa ensinar 3 coisas. Simples, 3 coisas. Primeira coisa, gerar faturamento. Alguém aqui consegue desenvolver esse negócio sem utilizar os produtos? Não, né? É a primeira coisa. O que o Davi falou? Você já compra hoje no mercado, você vai fazer a mesma coisa na Amway, certo? Esse é o negócio. Se a pessoa entra e não muda de supermercado, não faz a compra, tem algum sentido o negócio? Como que você vai chamar a pessoa, falar, tem um negócio bom, você muda de mercado? Eu não conheço os produtos, não sei se é bom, mas não faz sentido, né? Então a primeira coisa que a gente precisa é passar pelo processo de faturamento. E o que nós ensinamos dentro da nossa rede é fazer tudo sozinho. Aqui nós somos, o Gregório falou, empresários independentes e não dependentes. Se toda vez que alguém do grupo precisar fazer compra e depender de você, não vai dar para viajar o mundo aí, né, igual os diamantes fazem. E o grupo não vai crescer tanto, porque a gente não consegue ajudar tanta gente, né? Então tem que fazer sozinho. Se a pessoa entrou no negócio, não fez o processo de faturamento, mas ela usou os produtos porque você levou, o máximo que vai acontecer é ela virar uma cliente de luxo, né? Que é aquela que vai falar, você pode me trazer um produto? Ah, tá bom, eu levo. Mas você não vai cobrar os 30%, né? Ou seja, ela está no negócio, né? Mas você tem que entregar o produto porque ela não sabe comprar e ainda repassar esse lucro. A segunda fase qual que é? O patrocínio, é o crescimento do negócio, é quando você começa a construir o seu negócio. A gente precisa de pessoas. Todo mundo entende que esse é um negócio de pessoas? Certo? Aqui a gente cria a rede de consumo, né, de distribuição de produto. Então nós precisamos de pessoas, né? Essa é a rede. O Davi deu um exemplo muito bom que eu gosto bastante da lâmpada, né? A lâmpada tem uma rede elétrica. Se não fosse a rede, não ia adiantar nada. E aqui nós temos produtos maravilhosos também, né? Mas se não tiver a rede, só vai ser alguns produtos para a gente melhorar aí a nossa comodidade, para melhorar o nosso conforto, tá? Então, a segunda fase é ensinar a pessoa a comprar sozinha. A partir do momento que ela... ensinar a pessoa a mostrar o plano, né? A patrocinar. Então, você chega para a pessoa e fala, ó, você vai apresentar esse negócio. Como que eu faço? Ah, loja 1, loja 2, ou da forma que vocês mostram, explicar como vocês fazem de uma maneira simples e já falar para ela, ó, agora a sua missão qual que é? É colocar uma pessoa dentro da rede. Vai ser a primeira? Às vezes não, né? Às vezes a gente demora 5
falando para 5, 10 pessoas para conseguir uma. Não é assim o começo? Quando você chega para a pessoa fala, esse negócio não vai dar certo. Não é assim? A pessoa não sabe o que quer, mas ela tem certeza que não vai dar certo. Então é um processo que precisa passar. Então, e essa é uma das partes mais importantes. Só há crescimento no negócio quando as pessoas sabem mostrar o plano, quando as pessoas sabem patrocinar, né? Você pode crescer o seu negócio, e ele só vai duplicar da maneira que o Davi falou, quando as pessoas souberem trazer outras pessoas, certo? E a parte número 3, então você ensinou a pessoa a gerar faturamento, ela foi lá e gerou faturamento, você ensinou ela a patrocinar, tem uma pessoa na rede, e agora, o que ela precisa fazer? Treinar essa pessoa. Ah, mas eu vou treinar essa pessoa? O que você já aprendeu no negócio? Ah, eu já aprendi a comprar e a patrocinar, pronto. É isso que precisa ensinar para os novos, né? Então, quando ela chegar, já tiver uma pessoa na rede, ela vai ensinar a fazer o que ela já fez, que é gerar o faturamento e o patrocínio. Legal? E nós fizemos bastante essa parte de treinamento. A gente acredita muito, né, que a gente vai duplicando, tá perto das pessoas, a gente faz muita reunião, né? E o Davi estava falando que aqui era uma reunião, né? E agora já está vindo no hotel. Então, olha como isso duplica. Aqui nas reuniões, são menores, a gente aprende a montar treinamento, por exemplo, né? As pessoas chegam lá e falam, semana que vem você vai dar um treinamento. Ah, mas eu não conheço nada, não tem problema. Escuta esse CD e a semana que vem você apresenta pra gente. Por quê? É uma forma da pessoa aprender a montar um treinamento, né? E foi assim que aconteceu com a gente. Eu, por exemplo, nunca falei para muita gente, né? Eu tinha vergonha, eu era muito tímido. E esses pequenos treinamentos de vir aqui na frente, dar um depoimento, igual fizeram hoje, né? Ou lá você começar a montar um treinamento, lá na Open que nós temos, que é parecido aqui com essa, a gente vai lá apresentar o palestrante. É um pouquinho só, né? Que a gente vai perdendo medo, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E daqui a pouco dá até para falar um pouquinho mais, né? O desenvolvimento da rede. Depoimento do líder, que é isso que acontece, né? Tem uma pessoa que fala lá na Open pra gente. Nós temos, quando chega aí mais ou menos a 15%, a pessoa já começa a mostrar o plano na Open, né? Que daí é um passo grande, mas tudo aos pouquinhos. Mensalmente tem um treinamento, né, que a gente faz para toda a rede, que também essas pessoas que são novas já estão se desenvolvendo dentro do negócio, já começa uma parte do treinamento elas fazerem. Tem os seminários, né, que tem reconhecimento. Então o que acontece? Quando a gente começou nesse negócio, a Elo era pequenininha, então não dava para a Renata ir em todos os eventos. Então falou, vamos dividir, né? Então eu faço essa parte mais social, vou nos eventos, a gente sai para jantar com o pessoal, mas ela gostava muito, então ela sempre aparecia no final, na hora do jantar, e levava as crianças. Não dava com os dois para deixar no seminário, então ela ficava, até porque a Elo era muito pequenininha. Então tá aqui, eu conversando com o palestrante, dando de mamar para a Elo, né? Mas não tem problema, o importante realmente é a gente estar perto das pessoas, a gente tá junto com o sonho das pessoas, né? Então a gente, de uma forma ou de outra, a gente fazia isso. O seminário tem reconhecimento, que é muito legal, né? A pessoa da nossa rede aqui sendo reconhecida também, algumas, né? Aqui foi um seminário que veio a Nancy Patusco, que ela é de Portugal, uma esmeralda de Portugal. Foi um evento incrível e esse evento aconteceu no dia 31 de janeiro, acho que foi do ano passado. E no final desse evento, a gente se despedindo, falou, tchau, 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 que a gente precisa ir. Mas vocês vão fazer o quê? A gente precisa fazer o fechamento. Sempre tem, né? Chega na última hora, não sei se é que acontece, né? A gente precisa ir lá, né, para fazer o fechamento sempre no último minuto. Então, esse dia a gente foi para casa, foi todo mundo, e ela perguntou, eu posso ir com vocês? Falou, lógico, claro, né? Então, foi algo que foi bem legal, porque no final teve uma palestrante internacional que estava dentro da nossa casa, fazendo o fechamento junto com a gente. E ela falou, eu gosto desse negócio por isso, porque eu posso ter dinheiro para viajar para o Brasil, né, quando quiser, um esmeralda, eu tenho uma renda legal, mas ela fala, eu nunca vou viajar assim, né, quando eu chego tem alguém me esperando no aeroporto, ou eu posso conviver um pouquinho com a vida da pessoa mesmo que está ali, né,
naquele momento, com o povo mesmo. E isso não vai ter. E aqui foi quando vem os palestrantes, a gente acaba ficando junto com eles, aprendendo um pouquinho, né, sendo host. O seminário tem muita bagunça, né? Então a gente faz muita bagunça, é muito divertido. A convenção é um evento tudo multiplicado aí por 10, 20, 100, né? Então o que é bom no seminário, na convenção tem dobro. Como tem muito mais gente, é uma convenção a nível nacional, os palestrantes, eles são de maior peso, né? Eles não de maior peso de... né, pessoal, vocês entendem. Mas eles são... palestrando, chega aqui, né? A roupa está encolhendo, como que é? Então são palestrantes que têm muito conteúdo para passar para a gente. E eu vou falar um pouquinho também da próxima convenção. Na convenção tem reconhecimento, então aqui os nossos safiras, aqui o Hélio e a Fernanda, todo mundo conhece? Bastante gente conhece, estava sendo reconhecido, a Estelinha estava sendo reconhecida, a bagunça que a gente fez aqui, enquanto ela estava lá no palco. Nós também, então a parte de reconhecimento na convenção é fantástica. Na convenção tem conteúdo. Quem estava aqui na última convenção? Quem estava nessa convenção vai na próxima? Sim, certeza. Todos, né? Certeza, né? É difícil falar quando você vai chegar para uma pessoa nova e vai falar da convenção. A gente pode falar que é legal, que é animado, que tem conteúdo, mas só estando lá para sentir mesmo, né? Não tem jeito. Só quem vai a uma convenção sabe o quanto que é importante. No ano passado, em setembro, nós tivemos aqui o Mário Rodrigues. Ele é um duplo diamante do México. Ele ajudou muito o Brasil, né, numa fase de crescimento. Ele veio com uma nova estratégia que ajudou aí a alavancar muitos negócios aqui no Brasil. Ele passou um conteúdo fantástico, né, um palestrante mesmo, profissional ele, né, porque foi uma apresentação incrível. O padrão de 8 passos que eu mostrei, mais ou menos, né, porque desconfigurou um pouquinho o padrão, quem criou esse padrão foi o Dexter Yeager. O Dexter, ele tem uma das maiores redes do mundo nesse negócio, né? Ele é uma referência dentro desse negócio para todos. E quem veio aqui foi o filho dele. E quando a gente fala que a gente desenvolve esse negócio e tudo que nós construímos pode ficar para o filho, ele já veio provar isso, né? Porque hoje o Dexter ele não atua mais. Ele deixou os filhos tomarem conta do negócio dele. Então veio um dos filhos contar como que é a vida dele. E foi surpreendente, porque você vê, imagina, né, uma criança nascer num ambiente desse, né? O pai, ele não tem estudo, né? Ele era um caminhoneiro, ele era uma pessoa muito humilde e hoje tem uma das maiores redes. Não deve saber de onde vem tanto dinheiro, né? Porque ele está em tantos países. Apareceu já um bônus de 4 milhões de dólares, um bônus que ele ganhou, né? O Davi mostrou aqui, platina fundador, 17 mil reais. É a mesma coisa, só que o bônus dele foi de 4 milhões, né? Uma pequena diferença. Então foi incrível a história dele, é incrível mostrar, e ele fala muito claramente, né? Depois o Hélio contou, né, que o Hélio foi o host dele e falou que o pai dele, quando chegou com 12 anos, né, chegou e falou assim: ó, filho, você já está na idade de saber o que você quer, então se você quiser parar de estudar, você para. Quer dizer, com 12 anos, você falar um negócio desse pro seu filho, né? E realmente ele não acreditava. Por quê? Porque tudo que ele conquistou não foi porque ele fez uma boa faculdade ou teve um bom colégio, foi tudo com a Emo. Então o filho dele viu o pai crescer sem estudo nenhum, conquistar tudo isso, ele falou: eu não vou perder tempo estudando não, né? A convenção tem diversão, né? Então a gente se diverte bastante. Aqui o meu sogro e minha sogra foi com a gente para ficar com as crianças. Aqui tem uns grupos no WhatsApp, né? Agora todo mundo mandando foto aí de boca aberta, né? Como lá, aquelas besteiras. Só que essa pessoa aqui não é do negócio, ela é uma taxista, né? E eu acho que a pessoa fica tão envolvida, fala: o que esses loucos estão rindo tanto, né? Estão tão empolgados. E ela acabou entrando na brincadeira também, né? Então chegou lá, abre a boca todo mundo. Daí ela colocou e então entrou no meio da brincadeira, né? Olha o Hélio imitando Yosuke Yamamoto aqui, né?
tem muitos sanguíneos. E aqui o que a gente fala bastante de exemplo, né? Chegou uma hora na convenção em Santos, não sei se alguém lembra disso, que fez uma fila imensa, né? Acho que aconteceu algum problema lá na recepção, na portaria, e não estavam dando conta. O que aconteceu? Esse é o nosso diamante, é o Henrique Almeida, ele desceu e ajudou. Então aqui ele está colocando a pulseirinha, tudo bem, que eu acho que ele causou mais alvoroço, né? Porque cada um queria tirar foto, queria mostrar, mas ele foi lá para ajudar. E esse é o exemplo, né? E quando a gente compara com uma empresa tradicional, quando que um presidente, um diretor ia descer para ajudar na portaria de um evento, né? E ele não mandou ninguém lá. E ele falou, não, eu vou ajudar a resolver o problema. Então, esse é um negócio diferente. E a gente aprende a criar os nossos filhos dessa forma, né? E aquilo que eu mostrei de fazer sozinho, a gente não está ajudando quando vai falar para a pessoa, deixa que eu compro para você, deixa que eu mostre o plano para você. Não, a gente está realmente ensinando, né? E a gente vai dar um futuro para a pessoa quando ela fizer tudo sozinha. E nem sempre é mais fácil, né? É o que a gente sempre fala, né? Quando o filho começa a chorar, é muito mais fácil você ceder, né? Mas você não vai estar educando ele, né? Você só vai estar aliviando a dor naquele momento. Então foi um exemplo bem bacana. E aqui a gente está participando da coordenação lá do evento. É uma pessoa da nossa rede aqui que ela estava se sentindo lá no discurso quando ela fosse também chegar diamante. A próxima convenção é com José Bobadilha. Alguém aqui já ouviu algum CD do Bobadilha? Muito bom, né? O Bobadilha, ele é o maior nível aqui da América Latina. Ele tem uma filosofia, ele tem um questionamento, principalmente muito grande, com o ensino tradicional. Tudo isso que a gente falou, ele bate de frente mesmo, né? O Hélio foi numa convenção dele no México e falou que ele é um showman, né? Então vai ser uma convenção fantástica. Nós estamos assim ansiosíssimos, né? Esperando, todo mundo está esperando, né? E o que eu acho que a gente deve fazer, que é a pior coisa que acontece, quando você está numa convenção e falando, se aquela pessoa estivesse escutando isso agora, né? Não é? Se eu tivesse trazido aquele meu amigo nessa convenção, ele ia mudar. O Bobadilha, ele foi reitor de uma universidade, né? Então, o que ele fala do sistema? Que as pessoas acham que quando termina a faculdade ela está pronta, não é assim? Terminei minha faculdade, agora eu vou procurar emprego, eu já sei tudo o que eu preciso saber. E o que ele viu nesse negócio? Ele só fala de educação, né? Você não vai ouvir ele falando de outra coisa, é só educação. E ele fala que aqui, e até tem um CD dele que vocês devem ter escutado, que o quê? Ele falou que vai morrer nesse negócio no meio de um livro. Ou seja, o aprendizado é constante. A gente sabe que a gente nunca está pronto. A gente nunca falou, agora eu cheguei e eu estou pronto, né? Por isso que quando você vê os diamantes, e nós fomos na viagem, você encontra os diamantes, são pessoas normais, né? Quando você vai falar, a pessoa te abraça, te olha no seu olho, conversa com você. São pessoas diferentes, não são pessoas arrogantes, né? Na sua maioria, aqui não tem isso. Por quê? Porque a gente passa pelo processo de lapidação realmente, né? A gente se desenvolve, a gente muda. E isso que é diferente, né? As pessoas ajudam a gente a passar por isso. Então, quem não tomou a decisão de ir para a convenção, tome o mais rápido possível. Porque a convenção é um evento que vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar o seu negócio, enfim, e você vai se divertir bastante, porque é bem divertido. Então, a gente fala, pô, tem um custo, né? Acaba sendo alto, é em Curitiba, tem que se deslocar, pagar hotel, mas faça um esforço, tá? Porque vale a pena. E eu vou contar um pouquinho da nossa primeira convenção. Não foi fácil também, mas fez toda a diferença para o nosso negócio. Próximo evento nosso também aqui em São Paulo vai ser o Henrique e a Marlene, né? Eu nunca ouvi a história deles ao vivo, nós nunca fomos no seminário, também estamos muito empolgados para ir. Vai ser no dia 20 de março, vai ser domingo que vem já, né? Está chegando. E parece que vai ser um seminário que vão ter muitos reconhecimentos, e reconhecimentos grandes, então não percam também que vai ter muita coisa boa. Vamos contar um pouquinho agora da nossa história, né? Como que nós começamos?
Também, assim como o Davi, eu não sabia que ele tinha começado em 2009, nós entramos no negócio através dessas pessoas. O Hélio e a Fê, o Hélio trabalhava junto com a Renata. A Renata trabalhava, que ela estava contando um pouquinho, na área de TI. Ela era vendedora de software, né? E o Hélio também. Na verdade, a Rê entrou no lugar do Hélio, nessa empresa, né? O Hélio estava indo para uma outra área, então ele precisava passar o trabalho para a Renata. E eles acabaram conversando, foram tomar um café e a Rê falou para o Hélio que eu estava querendo sair do meu emprego, que eu estava insatisfeito, que eu queria abrir uma empresa, que é a empresa que eu tenho hoje. E falou isso justo para o Hélio, né? E o Hélio chegou e falou, fala para ele tomar um café comigo, fala para ele vir trabalhar comigo. Eu fui lá, eu, a Rê, nós fomos, ouvi essa oportunidade, estudamos, gostamos, e eu falei, pô, se esse negócio realmente for verdade, é um negócio muito bom. E foi assim que a gente entrou em 2009, no mesmo ano que o Davi também, que eu fiquei sabendo hoje, que eu não sabia. E esse tempo passou, né? A gente usou os produtos, as caixinhas eram assim, por isso que eu coloquei, era tudo diferente que era hoje. Então a gente usou os produtos, gostou bastante do produto, mas nós não fizemos nada, né? Nós somos em um evento, um ou dois eventos, nós usamos os produtos e conhecemos o Mário Rodrigues, né? E o Hélio chegou e falou, Mário, o Leonardo e a Renata estão começando agora no negócio. O Mário sentou com a gente, que legal, seja bem-vindo, conversou algumas coisas que eu não lembro, e eu falei, tá bom. Não sabia quem era e tal. Aí. E nós reencontramos ele na última convenção. Ele era um palestrante já como duplo diamante. Daí, dessa vez, eu não deixei escapar, né? Eu já sabia o que era, o conhecimento que ele tinha. Então, a gente está sentado com ele na nossa frente, né? Numa Open ou um seminário, não lembro. E a gente nem sabia, né, quem era o Mário Rodrigues, o que ele representava e o quanto que ele poderia, de repente, aqueles 10 minutinhos de conversa, ter, né, mudado, de repente, no nosso negócio. Então... E nós ficamos até 2014 sem fazer nada. Nós ficamos 5 anos sem fazer nada, né? Usamos alguns produtos. Quando nós entramos, que foi em 2009, aconteceu muita coisa. Foi o ano que eu abri a minha empresa, foi o ano que nós casamos, né? Compramos um apartamento, então todo endividado, né? Que você não tá com a cabeça para pensar em nada. Começo de casamento, que todo mundo fala que o primeiro ano é uma beleza, né? Daí junta 2 pessoas na casa, não dá nada certo, né? Então tem toda essa adaptação. Então 2009 foi um ano muito complicado, mas no meio disso entraram algumas pessoas na rede, né? 2 amigos nossos e mais algumas pessoas, e esse tempo todo eu fiquei sem fazer nada. E claro, o que eles fizeram? Nada também, né? Porque aqui tem uma feitiçaria, viu? Se a gente faz uma coisa, a pessoa que a gente indicou também faz a mesma coisa, né? Então, se a gente trabalhar, a pessoa também vai trabalhar. Se a gente não fizer nada, a pessoa não vai fazer nada. Isso a gente sentiu na prática. Mas, nesse tempo todo, um deles continua renovando, né? Eu e a Rê, a gente sempre renovou porque a gente queria desenvolver esse negócio, mas aquele negócio, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e passou 5 anos. E hoje a gente fala, né? Imagina se eu tivesse, em 2009, começado a desenvolver esse negócio de forma séria, né? Como que nós não estaríamos hoje? A gente não gosta muito de falar sobre isso, né? O que a gente costuma falar é que hoje, com os filhos, é muito mais difícil desenvolver esse negócio. Nós temos mais desafios, né? Não é tão fácil, por exemplo, a gente sair de casa, nós dois, para estar no mesmo lugar. A gente tem que deixar as crianças em um lugar, né? Acaba dando muito trabalho, mas o que eu falo, hoje o motivo é muito mais forte, né? Quando a gente sai de casa e deixa a criança chorando, você fala, eu tenho que fazer esse negócio valer a pena, porque senão eu estou desperdiçando tempo com eles, que é o tempo mais precioso que eu tenho com eles. Eu estou brincando, eu estou saindo para ir num seminário e eu não estou prestando atenção, não estou anotando, não estou aplicando aquilo que eu estou ouvindo. Ou eu vou mostrar um plano, eu não vou entender o que a pessoa precisa, né? Se eu vou fazer demonstração de produto, eu vou fazer de qualquer jeito? Não, nós temos que fazer da melhor forma possível, né? E hoje a gente tem a certeza. E nesse tempo todo,
esse nosso amigo sempre falava, né? A gente se encontrava nos churrascos da vida, né? E aí, pô, tô precisando de alguma coisa para ganhar dinheiro, pô, eu também. E aquele negócio da Amway lá? Putz, é verdade, não sei como tá. Todo churrasco era a mesma coisa, né? Sempre sem dinheiro, pensando em alguma forma de ganhar dinheiro, dentro do negócio da Amway, e depois a gente vê. Até que um dia uma amiga nossa se interessou e falou, pô, a gente quer ver esse negócio, eu quero entender um pouco mais desse negócio. E nesse tempo, o Hélio sempre ligava pra gente, pô, vamos comer uma pizza? Ele sempre em casa, né? Com a Fê levava a filha dela, a gente comia pizza, não falava de Amway, ele só estava estreitando o relacionamento, né? Claro que sempre surgia a Amway, porque eu sempre perguntava, né, como que estava a Amway, e ele sempre falava, e eu falo que tem que ter paciência, né? Porque 5 anos esperando, comendo pizza, nem que ele gosta, né? Mas nesses 5 anos, indo em casa, conversando, e ele fala algo que também eu não gosto muito, que ele fala, nesse negócio você sempre vai encontrar gente igual a você. Eu falo, putz, imagina esperar 5 anos o cara ficar... né? Mas enfim, e quando essa amiga quis ver essa oportunidade, na hora eu liguei pro Hélio. E por que eu contei isso, né? Que ele sempre manteve esse relacionamento? Porque se ela me pergunta e o Hélio fosse uma pessoa que ficasse cobrando eu de comprar produto, de ir em evento, de participar, eu não ia ter tranquilidade em ligar para ele, né? E a partir do momento que ela pegou e falou assim, eu quero conhecer, foi automático, peguei o telefone e liguei para ele, porque a gente já tinha uma amizade, né? Então isso é uma parte que a gente demorou para aprender, mas esse negócio é de pessoas, né? E quando a gente põe uma pessoa, a gente fala o quê? Essa pessoa não faz ponto, essa pessoa não vai para a convenção. Por quê? Porque a gente está pensando na gente, a gente não está pensando na pessoa. E de repente era o momento. E se naquele momento que eu entrei ele me pressionasse, hoje eu não estaria aqui. Não é verdade? Então a gente sempre fica pensando no nosso, né? Eu quero bater platina, eu quero bater esmeralda, eu quero bater diamante, mas e a pessoa? O que ela precisa? E é isso que a gente precisa pensar quando vai mostrar um plano. A gente precisa entender o que ela precisa. E essa foto, apesar de estar uma foto escura, bem ruim, ela é muito importante pra gente, que foi essa reunião que a gente retomou o negócio. Né? O Hélio foi lá em casa, a gente chamou algumas pessoas, todas as pessoas esse dia entraram no negócio, né? Foi uma reunião muito legal, a gente tinha muita dúvida, porque apesar de não ter feito nada, eu já escutava algumas coisas, escutava CD, já tinha ido em 1 ou 2 eventos, então tinha algumas dúvidas, né? Ah, mas será que esse negócio dá certo por causa disso? Como que é esse ganho? Não sei o quê. Então foi uma reunião que durou horas, mas que no final foi bem legal. E desde esse dia, essa reunião acontece até hoje, né? Porque o Hélio mostrou o plano, foi na outra semana mostrar o produto pra gente. Depois foi ensinar, que foi aquele processinho que eu mostrei pra vocês. Foi ele que ensinou pra gente. E até hoje essa reunião acontece. Claro que nós não tocamos mais, nem o Hélio, né? O Hélio, ele veio para dar uma assessoria para a gente, depois eu assumi a reunião, e hoje já tem outras pessoas fazendo essa reunião, né? Mas já vai fazer 2 anos, e já fez 2 anos, e essas, nem todas as pessoas estão no negócio, algumas pararam. Passamos por treinamentos com 20 pessoas, passamos com treinamento com 2 pessoas, né? E é normal. Então, mas as pessoas que estão desenvolvendo um negócio sério, estão crescendo, elas estão até hoje e vão em todo o treinamento e estão conectadas ao sistema. Essa reunião aconteceu em fevereiro, é isso? Essa reunião aconteceu, ele estava grávida da Elo, a gente já tinha o Otávio, e ela estava grávida da Elo, que é a nossa segunda filha. Falou, vamos fazer um negócio de direito? Né? Já que a gente ficou tanto tempo aí sem fazer nada, vamos fazer de uma forma séria? Vamos. Então ele falou, você tem que ir a todos os eventos, você tem que ler um livro, você tem que escutar CD diariamente. E passou toda, né, o passo a passo. E a gente começou a fazer. E as pessoas perguntam, como vocês conseguiram obter o resultado? Foi simplesmente seguindo o que falaram que tinha que ser feito. Né? Então, quanto ponto tem que gerar por mês? Tanto, então vamos fazer. Porque eu entendi que isso era um negócio. Né? Então, eu simplesmente fiz o que falaram para fazer. E ele chegou e falou assim, a próxima convenção, o próximo evento é a convenção, é o evento mais importante que nós temos. Você vai querer ir? Eu falei, com certeza, estarei lá.
onde que vai ser? No Rio de Janeiro. Eu falei, não, no Rio de Janeiro não. Lá no Rio de Janeiro, como se fosse do outro lado do mundo, né? Lá no Rio de Janeiro a convenção é lá. Eu falei, pô, eu tô com filho pequeno em casa, minha mulher tá grávida, desde já começa, né? Não dá pra eu ir. Começa com uma desculpa, com outra. Daí ele falou, não, tudo bem, né? Mas só tô avisando, você me perguntou, tá bom. Voltei pra casa, fiquei com aquilo na cabeça. Daí conversei com a Rê, e aí, o que dá pra fazer? Daí ela tava de 6, 7 meses mais ou menos. Daí ela pegou e falou, não vai dar pra eu ir e tal, mas por que você não vai? Né? Daí eu falei, tá bom, vai. Eu acho que a gente tem que ir, já que a gente... e eu escutei, nesses CDs, eu escutei que muita gente tomava as decisões nas convenções. Né? Então eu falei, eu acho que a gente precisa estar nesse evento. A gente está voltando agora, vamos nesse evento. Pode ser que a gente vá, não goste de nada e a gente vai embora. Não é? Mas esse evento é o maior evento da empresa, a gente precisa estar lá. Ou a gente faz de forma séria ou a gente sai. E eu acabei indo para o Rio de Janeiro, né? Aconteceram várias coisas. Foi um evento que, por exemplo, eu cheguei lá, no Rio de Janeiro estava fazendo uns 40 e poucos graus, né? 43 graus, estava um calor. E quando a gente chegou na convenção, devia ter umas 2.500, 3.000 pessoas, o ar-condicionado estava quebrado. Né? E quando a gente é novo, que eu falo que a gente não está no sistema ainda, a gente repara em tudo, né? Ai, mas como essa sala é ruim, ai, como esse ar-condicionado... A gente só fica procurando os defeitos. Depois de um tempo, a gente só começa a analisar o conteúdo, as pessoas, as pessoas que você está conhecendo, o aprendizado, né? Vai mudando. Mas na primeira convenção, um mês de negócio, né? Que eu realmente estava desenvolvendo o negócio, já fui numa convenção que deu algumas coisas de errado. Primeiro, eu não conhecia ninguém. Eu conheci o Hélio e eu tinha ido numa Open, então eu conhecia algumas pessoas. Fiquei num hostel, né? Nem sabia que existia esse negócio de hostel. Fiquei nesse hostel com mais 3 pessoas, que eu também não conhecia. Quando eu cheguei lá para dormir, tinha gente dormindo na minha cama, né? Daí foi uma briga. Daí, depois, mais à noite, não, tá tudo esclarecido. Cheguei no quarto de novo, tinha outra pessoa dormindo na minha cama. Então, assim, quando eu falo da convenção, eu falo, foi horrível, assim, eu falei, aconteceu tudo isso. Mas como foi? Eu falei, foi a melhor convenção da minha vida, né? Porque lá tinha um palestrante, que era o Tom Metz. Ele contou na história, que o pai dele foi diamante quando ele tinha 5 anos de idade. O pai dele chegou a diamante, ele tinha 5 anos. E eu, né, a mulher grávida, eu estava com um filho pequeno, já fiquei pensando, né? Imagina quando meu filho fizer 5 anos eu chegar a diamante. Imagina a vida que eu não vou proporcionar para ele. Imagina a mudança que eu não vou proporcionar na vida, né? E ele mostrou as fotos do pai dele, por exemplo, que na época o DD, que eles chamavam, que era o Platina, vinha um tonel de sabão que o Platina tinha que dividir para a rede dele. Né? Não vinha caixinha bonitinha igual veio hoje, não. Ele tinha que dividir. Quantos quilos você quer de sabão? Daí ia colocando. Ele mostrou que encostava as carretas lá, né, na casa para deixar os produtos, e era chamado de distribuidor direto porque ele fazia distribuição mesmo. A Emo concentrava nos platinas e o platina fazia distribuição. E outra coisa também foi do fechamento. A Emo mandava todo o dinheiro da rede pro Platina. E o Platina tinha que pagar toda a rede. Daí ele falava, hoje esse negócio está muito mais fácil. Eu falei, realmente é verdade. Né? Mas mesmo o pai dele chegando a diamante e ele com 5 anos de idade, ele falou, não é possível que só esse negócio dá o que meu pai tem. Eu vou para o mercado. E foi procurar emprego. Ele ganhou muito dinheiro, que ele trabalhou parece que na Bolsa de Valores, ele ganhou muito dinheiro. E ele voltou para casa e falou, nenhum negócio vai me dar o que esse estilo de vida que a Emo me dá. Porque a gente fala aqui de dinheiro, que a Emo dá muito dinheiro? Não, a gente fala de liberdade, a gente fala de estilo de vida. O que adianta a gente ganhar milhões e a gente não ter um tempo para passar com os filhos? Né? A gente não ter tempo para fazer o que a gente quer fazer? Não adianta. Né? Então ele percebeu isso. E teve mais uma coisa que foi muito legal. Lá teve um reconhecimento do Davi, eu estava lá, né? Foi na minha primeira convenção. E eu lembro bem porque eu estava analisando tudo, né? Eu estava e não estava no negócio. E ele foi lá, contou a história, que ele chegou em 5 anos, não é?
mais ou menos 5 anos, e o quanto que a gente podia crescer. E foi assim que a gente começou. Fomos nessa convenção, a partir de então começamos a estudar muito, né? Todo o treinamento, toda a convenção, a gente começou a fazer muita integração com a equipe, né? Então a gente ia aí no parque, estava sempre junto com eles, comia bastante, né? A roupa sempre ficava encolhendo, não sei por que começou a encolher depois que entrou esse negócio, né? E esse foi o nosso reconhecimento de prata, né? O tamanho, a Elô estava aqui ainda, o tamanho da barriga, né? Essa foi a pessoa que eu falei que queria ver um pouquinho mais sobre o negócio. O Rodrigo entrou, ele era amigo de infância do meu irmão, né? Então ele estava sempre em casa, moleque, falava besteira, e depois de 1 ano no sistema, você vê a evolução, né? Você vê o quanto que você consegue imaginar o futuro, os papos que você leva. Então, assim, é uma transformação muito legal. Esse primeiro reconhecimento foi muito legal, porque é um negócio diferente, né? No nosso trabalho você vai lá, você faz com capricho, faz o negócio, mas ninguém, quando você entra, te aplaude, te dá parabéns, te abraça, né? E quando a gente sai do palco, todo mundo te abraça, parabéns. Então foi muito emocionante, é um momento muito legal no nosso negócio. O nosso reconhecimento de ouro aqui eu fui reconhecido sozinho no seminário, e aqui foi na convenção. No seminário, quando a gente bateu o ouro, as crianças iam ficar na casa de algumas pessoas. Não lembro de quem que era, né? De alguém que ia ficar, a gente não pode citar muito. Mas ia ficar na casa dessa pessoa. E de última hora, ela furou. Ela falou, não vai dar para ficar com as crianças. E a Renata teve que ficar com as crianças. Então eu estava muito emocionado, por quê? Porque às vezes a gente está ali na frente, eu ia mais nos eventos do que ela, eu participava mais das reuniões do que ela, mas é ela que me apoiava. Ela que dava o suporte em casa para eu poder sair tranquilo. Ela que ficava com as crianças. Então não ser reconhecido junto com ela, em cima da hora, né? Ou seja, algo que a gente preparou junto, foi bem chato, né? Eu fiquei bem abatido, e até porque o Hélio e a Fê sempre fazem, né, fizeram um videozinho, eu já entrei acabado, né? Já estava chorando quando eu entrei. Então foi bem difícil. E o Mário Bezerra é o nosso esmeralda. Alguém conhece o Mário aqui? Ele tem um jeito bem delicado, Mário, né? Ele é uma pessoa que o que tem que falar, fala na lata mesmo. Eu adoro ele. E ele chegou e falou assim, eu posso saber onde está a Renata? Eu falei, Marião, ele é bem... Ô Marião, né? Aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, não quero saber. A próxima vez você traga os seus filhos, você faça o que tem que fazer, mas ela precisa estar aqui. E o nosso reconhecimento de platina, nós somos reconhecidos lá na frente junto com o nosso filho. Foi muito legal, o pessoal levou bexiga, estourou, foi totalmente diferente. A gente conseguiu levar as crianças, a Renata estava junto comigo, o de prata a gente não sabia direito falar, o de platina você já passou por algumas coisas, a gente bateu prata, caiu, depois começou a se requalificar de novo, então a gente já tinha um pouco mais de história dentro do negócio. E foi muito legal, o reconhecimento de platina foi bem diferente, foi bem mais descontraído do que o de ouro, né? Desafios tem um monte, né? Por que a gente coloca aqui? Porque para quem tem filho é difícil fazer esse negócio. Foram os meus desafios e os desafios da Rê, né? Tem gente que é solteiro que tem outros tipos de desafios, né? Tem gente que é estrangeiro, né? E tem outros tipos de desafios. Eu estava falando com o Davi agora, eu fico imaginando o contrário, eu indo para a Coreia para desenvolver um negócio desse, né? É algo que só de você não conseguir falar diretamente o que você quer, né, na hora que você quer com as pessoas, é muito difícil, né? Então, por que a gente mostra isso? Que cada um tem o seu desafio, né? O meu problema não é maior que o problema de ninguém, é apenas diferente. E por que a gente vai fazer esse negócio e por que a gente faz? Né? No nosso caso a gente já definiu, e cada um precisa definir o porquê vai fazer isso. É fácil? Não é. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Esse é o primeiro passo. Por que eu vou vir aqui falar na frente se eu sou tímido, né? Não, vai lá e enfrenta. Por que eu vou falar com a pessoa se a pessoa vai rir da minha cara? Não é assim? Por que eu vou levar um não? Aí a gente precisa dos livros, dos eventos, para a gente entender. Todo empresário de sucesso, quando falava para ele, eu vou montar uma empresa de celulares, por exemplo, né, ou da Apple,
Tem um filme que é bem legal também. Eu vou montar uma empresa que vai revolucionar o mundo. O que as pessoas vão pensar? Vão dar risada de todo mundo. Tudo que as pessoas querem fazer, a primeira coisa é falar, você não vai conseguir. E aqui não é diferente, né? Só que aqui tem um problema. É muito fácil. Simplesmente para você parar, você não faz nada. Como a gente ficou esses 5 anos sem fazer nada, ninguém ligou cobrando a gente, ninguém ligou falando para a gente fazer nada, não é? Então o que a gente precisa? Entender qual é o nosso desafio e por que que a gente está nesse negócio. Por que que precisa ter um sonho? Quando a pessoa falar não, você vai falar, tudo bem, você vai para outra, para outra, para outra, para outra, até uma que queira entrar, né? E a gente tem os desafios, e a gente escuta a CD, por exemplo, do Jim Dornan, que eu estava escutando esses dias. O cara é coroa, o cara não, ele tem tanto dinheiro, ganha tantos milhões nesse negócio, né? E ele chega lá de carro importado, vai mostrar o plano para a pessoa fala, esse negócio não funciona. Entendeu? Vai continuar acontecendo. Só que o problema é que hoje a gente quer alcançar o que ele tem. E ele fala no CD, para mim hoje é fácil. A pessoa fala, esse negócio não dá certo. Ele fala, é verdade, ele vira dando risada, né? Mas a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo tudo isso. A gente acredita que esse é um trabalho em família, né? Então a gente sabe a dificuldade que alguns casais têm de um querer fazer, o outro não, mas quando a gente consegue unir, fica muito mais fácil. Principalmente se for a mulher, né? Se for a mulher, se ela não quiser, o homem não faz, né? Mas normalmente se a mulher quer, ela faz mesmo se o marido querer, né? Crescimento de família. Aqui também está meio escuro, né? Eu falava, pô, não consigo ler, eu não estou conseguindo encaixar no meu dia um horário para leitura. E falava assim, a Rê falava, ó, vai colocar as crianças para dormir hoje, tá bom. Daí eu ia lá, o Otávio falava para mim, papai, dá uma história para mim? Eu falei, claro. Daí aqui tem uma foto que eu estou lendo um negócio do século XXI, né? Então eu ia contando historinha. E legal, ele dava risada, não entendia nada. Eu estava fazendo a minha parte como pai, está contando a historinha e eu estava me capacitando. É o que eu falo, com 18 anos já tem que estar qualificando 6 pernas, né? Porque já está no sistema desde, ó, menos de um ano já estava no sistema, um ano e pouco, não é? Trate bem os downlines, né? Porque acontece isso, às vezes você vai lá e você está na posição inversa. Eu já falei um pouquinho aqui, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, a gente precisa entender o momento da pessoa, né? A gente não pode parar o nosso negócio por causa dele, a gente não pode colocar uma pessoa e achar que essa pessoa vai ser a pessoa que vai desenvolver o negócio. Nós temos as nossas metas, as nossas metas não é a mesma dos nossos downlines, entendeu? Nós precisamos dar o nosso ritmo, mas a gente precisa tratar bem, a gente precisa estar junto, a gente precisa criar vínculo, precisa criar amizade, né? Aqui não é só negócio, aqui a gente entra na casa das pessoas, a gente partilha dos sonhos, não é? Então a gente precisa tratar bem os downlines, seja exemplo, né? Tem gente que fala, meu downline não vai nos eventos, e ele também não vai, então assim, não adianta, né? Ele não faz pontuação, ou só vou fazer pontuação como meu downline fizer, só vou mudar minha postura quando tiver gente na minha rede, não funciona. Nós precisamos dar exemplo, nós precisamos mudar, nós precisamos promover essa mudança. Aproveite o percurso, né? Tem gente que faz esse trabalho muito tenso, resultado, resultado, resultado. Relaxa, aqui não é o plano A. O plano A que a gente se estressa, aqui a gente tem que curtir, tem que ser o mais leve possível, né? Dentro da convenção, as pessoas estão na convenção, ninguém está obrigado na convenção, tá porque quer, né? E quando vai em festa de empresa que tem essas convenções, as pessoas dão um jeito de fugir. Quem está nesse negócio faz de tudo para estar lá, para aproveitar cada minuto, aproveitar cada segundo, né? Então a gente precisa aproveitar o percurso. Eu gosto muito de andar de moto, aqui está o meu irmão junto comigo e um downline que é lá de Caieiras também. Então a gente consegue unir de vez em quando o útil ao agradável, né? Mas a gente precisa aproveitar o percurso, fazer de maneira tranquila. Acredite na sua equipe. Essa é uma foto bem legal porque eu fazia todo o treinamento semanal em casa, era sempre eu que organizava e tal, e nós fomos para a Disney. Falei agora, né? E aqui eles mandaram a foto de estar lá na Disney,
Tá aqui, presença de Itapipoca e Bolívia, né? Que tem o Gildo aqui, que ele é de Itapipoca, do Ceará, e tem o Limber, que ele trabalha na feira junto com ele, que é da Bolívia, né? Então eles mandaram lá pra gente essa foto e foi bem legal. Por quê? Porque a gente estava lá nos Estados Unidos curtindo e eles mandaram, e nós estamos trabalhando aqui, porque o ano que vem a gente quer estar com vocês também. E ele sozinho. E quando a gente consegue sair, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Quando a gente sair e as coisas continuarem andando, é porque a gente fez um trabalho legal. E é isso que a gente precisa passar para as pessoas, no acelerado. Acredite na sua equipe, né? Não só na sua equipe descendente, como na sua linha ascendente também, né? Eles estão há mais tempo, eles sabem o que fazer nesse negócio. Tem muita gente que entra e fala assim, eu vou fazer do meu jeito, né? Aqui não funciona assim, né? Tem um jeito certo. A pessoa vai falar assim, eu já sou PhD e não sei o que, né? Eu já sou diretor de empresa. Aqui dentro você não sabe nada. A gente está começando, tem alguns passos para trilhar. Então entra nesse negócio, segue tudo que falaram para você fazer e faz. Depois você faz do seu jeito, mas o primeiro começa a fazer o que te falam, que não tem gente que quer o seu sucesso mais do que a sua equipe de apoio. E muita gente fala que é difícil esse negócio. Eu falo com as pessoas não me ouvem, né? A pessoa está precisando de uma oportunidade e ela não entra no negócio, ela não faz o que precisa ser feito. Você acha que a Emo ia pagar tanto por um diamante se fosse fácil, achar 6 pessoas na rua e desenvolver esse negócio? Não é, né? E esse é o nosso trabalho, despertar as pessoas, né? Porque tem gente, e hoje no cenário que nós estamos, está mais fácil. O que o Davi falou aqui é verdade, né? Por quê? Porque as pessoas estão pelo menos parando para ouvir, que já ajuda muito. Porque antes as pessoas estavam com o salário delas, pagavam a conta dela, não precisava sobrar, mas estava feliz. Hoje está todo mundo saindo da zona de conforto, está todo mundo precisando de um plano B. Tem muitas demissões que estão acontecendo. O Brasil está passando por esse momento e a gente viu o crescimento que teve, né? O Brasil foi o país que mais cresceu dentro do negócio da Emo, né? Então esse é o nosso trabalho, despertar as pessoas. E vamos falar do resultado positivo. O que nós tivemos de positivo nesse negócio? Nos divertimos muito, fizemos amigos novos e amigos velhos que estamos mais juntos, né? Hoje a gente sabe lidar melhor um com o outro, né? A gente fala de como a gente era e brigava, sabe, que discutia, falava de política, já falava um monte. Hoje a gente sabe lidar com as pessoas, né? Nós fizemos alguns seminários, as pessoas chamaram a gente para ir em Brasília, né? Manaus, a gente já foi a alguns lugares. Aqui foi quando a gente recebeu o convite do nosso primeiro seminário que a gente ia fazer, que foi da Rede do Zélio. Então, assim, foi um momento fantástico. Quando que eu ia estar, né, contando a minha história para algumas pessoas? Então, esse negócio proporciona isso. E alguns amigos falaram, assim, no seu primeiro seminário, nós vamos estar lá para ver vocês. O primeiro seminário foi em Ribeirão e eles foram, a nossa equipe foi assistir o nosso primeiro seminário. Sorte deles não ter sido em Manaus, né? Outro resultado positivo, vem aqui comigo falar um pouquinho, foi da Disney, né? Engraçado que eu falava Disney e ela chorava, né? Conta um pouquinho como foi. Não, realmente essa parte da Disney é algo que sempre me emocionou muito, né? No ano passado, porque, como eu comentei, eu sempre quis ir para Disney, era o meu sonho. Então eu falava Disney, as lágrimas iam caindo. Eu falava assim, para, eu já estava escorrendo, não tinha jeito. Então o fato de estarmos lá em família e com grandes amigos foi algo sensacional, né? Onde nós aproveitamos muito, todos aproveitaram, né? Pode ver todo mundo sorrindo. E os personagens que eles assistem todo dia lá, né? Então é muito legal. Aqui o LF com a Elô também foi muito engraçado essa foto. Então foi um momento mágico mesmo. Aqui foi na entrada da Emoi, né? Na entrada do hotel, que a Emoi colocou o nome dela em todos os lugares. Só que esse daqui não era um hotelzinho, era o Hilton, né? Era um dos hotéis que fica dentro da Disney. Então você vê o poder dessa empresa, né? Aqui passou um pouquinho do resultado, teve uma reunião explicando um pouquinho, né? Aqui estava o Peter e a Eva, né? Que eles são gigantes nesse negócio também.
aqui na piscina, todo mundo junto na frente da piscina, conversando um pouquinho. Nós tivemos aqui o jantar de reconhecimento, foram todos reconhecidos. Tinha muitos novos níveis, né? Lá no México estava crescendo muito, você via lá a Colômbia, né? Novo diamante, novo duplo, diamante executivo, e no Brasil ninguém ainda, né? Então a gente via que a gente precisa mesmo, tem um espaço gigante para a gente, né? Aqui foi lá na Arena Amway, que a Amway tem o time de basquete, o Orlando Magic, e a Arena Amway foi um evento só para os empresários, foi um evento gigantesco, foi muito legal, e lá eles perguntaram, né, os donos hoje atuais da Amway perguntou quem é a segunda geração do negócio. E levantou lá, sei lá, uns 20%, 30%. Então você vê quanta gente que já passou o negócio de pai para filho. Então a gente viu, pô, é verdade mesmo, dá certo esse negócio. E lá o único país que ele citou foi o Brasil. Cadê o pessoal do Brasil? Daí apareceu o meu, tentando fazer barulho, mas tinha pouca gente. Ele falou, vem, tragam mais gente. A Amway está de olho no Brasil, ela está investindo no Brasil, ela acredita, tem potencial. Se você vê o mercado que o Brasil tem, todo mundo está querendo uma oportunidade, né? Aqui nós somos vistos como um povo que sempre sabe se virar no momento difícil. Então, o nosso negócio tem tudo para ser o maior negócio dentro da Amway. Outro resultado positivo, que para mim é o mais satisfatório, é ver o sorriso no rosto das pessoas que você falou que ia conquistar isso, né? Então, quando eu saía de casa e as crianças chorando, segurava a sua perna, onde você vai, papai? Vou na reunião da Amway. Mas por quê? Porque nós vamos na Disney no final do ano, né? Eu estou fazendo esse negócio para a gente passar mais tempo junto. E quando você promete essas coisas, o peso vai ficando maior, né? E quando você cumpre, você vê o sorriso no rosto, né? Tudo lá a gente não gastou com nada, né? A Amway fechou um parque pra gente inteiro só para os empresários. A gente vê o poder dessa empresa, a gente vê o sorriso no rosto deles, como eles se divertiram, né? Chegava acabado à noite no hotel. Ele falava, papai, nossa nova casa, né? Ele falava, né? Então, assim, esse é um resultado positivo. Ver o sorriso, que é um sonho da Hera ter ido lá. Então, resultado melhor que esse não há. E eu acho que vocês perceberam porque nós desenvolvemos esse negócio, né? É pela nossa família, né? Porque a gente acredita no que esse negócio pode proporcionar para a gente. E eu costumo falar que isso não é fanatismo, né? A Amway não é Amway, não. Esse é um negócio, né? E se você analisar, a Amway é o melhor negócio que existe. Não é perfeito, tem os defeitos, mas ele está bem pertinho de ser um negócio perfeito, não é verdade? Então eu convido todos vocês a realizar, porque esse negócio é para todos. Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado, pessoal.